Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Meu nome é Daniel Azevedo, eu sou professor das disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também advogado trabalhista. E hoje nós vamos dar continuidade a esse projeto em que nós estudamos, até de uma forma mais aprofundada, mais verticalizada, os principais temas referentes a esses dois ramos do direito, tá bom? E o tema do dia é FGTS. Um tema muito importante para você que estuda para concurso, para você que eventualmente vai prestar o exame de ordem, e também para você que não é da área do direito, né? Você que trabalha em uma empresa como empregado, para você que é empresário, enfim, todos aqueles que lidam com a seara trabalhista precisam entender o FGTS. E nessa aula, nós vamos dissecar a matéria, analisar os principais pontos, uma aula já de acordo com a reforma trabalhista e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Tá bom, gente? Então vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação, FGTS. O que significa a sigla para começar FGTS? FGTS significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Alguns chamam por tempo de serviço, mas isso aí pouco importa. O fato é que o FGTS nada mais é do que uma conta, uma espécie de poupança, um fundo, em que mensalmente o empregador vai lá e deposita 8% da remuneração paga ou devida ao empregado nessa conta vinculada na Caixa Econômica Federal. E aí, no caso do menor aprendiz, essa alíquota cai, né, de 8% para 2%. Mas o fato é que essa alíquota, esse valor, essa quantia de 8%, ela não é descontada da remuneração do empregado, ou seja, é sem ônus para o empregado. Ele mantém a sua remuneração e o empregado vai depositar uma parte nessa quantia de 8% da remuneração do obreiro. Tá bom, pessoal? E qual que é a finalidade do FGTS, né? Para que ele foi criado? O FGTS ele serve para proteger o tempo de serviço do empregado, além de proteger o empregado, né, em situações de, por exemplo, dispensas arbitrárias, eventuais dispensas sem justa causa. Porque nesse caso, conforme nós iremos analisar posteriormente, o empregador vai ter que pagar uma indenização de 40% sobre esses depósitos. E isso cria um desestímulo ao desemprego nessa situação. Além disso, o FGTS também fomenta programas sociais, né, como programas sociais de habitação, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, saneamento básico, programas de infraestrutura urbana, dentre outros projetos relativos ao governo. Tá bom, gente? Bom, em que momento da história do direito brasileiro, no ordenamento jurídico trabalhista, surgiu o FGTS? Então nós vamos agora fazer uma viagem ao tempo, né? Nós vamos discorrer sobre toda a história, sobre todo o histórico legislativo do FGTS, desde os seus primórdios até os dias atuais. Então vamos lá? Bom, gente, antes do FGTS, o que nós tínhamos era tão somente o regime de indenização por tempo de serviço, que tinha previsão lá no artigo 478 da CLT. Se você abrir sua CLT, você encontra aí esse regime de indenização por tempo de serviço. Em que consistia esse regime? O regime de indenização por tempo de serviço ele correspondia a 1 mês de remuneração para cada ano trabalhado ou fração igual ou superior a 6 meses. Vamos dar um exemplo? Suponhamos que eu, na condição de empregado, tenha trabalhado 2 anos em uma empresa, tinha 2 anos de casa, e fui dispensado sem justa causa. Nesse caso, a título de indenização, eu vou receber 2 meses de remuneração. Outro exemplo, eu trabalhei 3 anos e 9 meses em uma empresa. Nesse caso, se eu for dispensado sem justa causa, eu vou receber 4 meses de remuneração, justamente pelo fato de que a fração igual ou superior a 6 meses contaria como 1 ano. Tá bom? Tranquilo, né? Muito fácil, não tem muito o que complicar com relação a isso aí. E nesse regime de indenização por tempo de serviço, caso o empregado contasse com 10 ou mais anos de serviço na mesma empresa, ele iria adquirir a estabilidade, que nós conhecemos como estabilidade decenal. Como é que é a estabilidade decenal? Como é que funciona? O empregado, ele criava uma espécie de blindagem. Ele não poderia ser dispensado sem justa causa. O empregado estável, ele só poderia ser dispensado caso viesse a praticar uma falta grave, devidamente apurada através de uma ação judicial, denominada inquérito judicial para apuração de falta grave. Então o panorama era, caso o empregado adquirisse a estabilidade decenal,
ele só poderia ser dispensado se viesse a cometer uma daquelas faltas graves, né, previstas no artigo 482 da CLT, incontinência de conduta, né, mau procedimento, dentre outras hipóteses, tá? Sobre o inquérito judicial para apuração de falta grave. O que é isso? É uma ação de natureza desconstitutiva, porque vai desconstituir o vínculo de emprego. E tem previsão nos artigos 494 e 853 da CLT. Como é que é o procedimento desse inquérito? Como é que funcionava o procedimento, todo o trâmite para se dispensar o empregado portador da estabilidade decenal? O empregador primeiro suspendia o contrato, né, daquele empregado que possivelmente tivesse praticado uma falta grave. E aí, nesse caso, após a suspensão, ele ajuizava a ação, né, o inquérito judicial para apuração de falta grave, em um prazo de até 30 dias, um prazo decadencial. Esses 30 dias contados da suspensão do empregado. Então, nesse caso, duas situações poderiam acontecer. Primeira situação, foi realmente reconhecido que o empregado praticou a falta grave, e aí, nesse caso, se efetuaria a dispensa por justa causa, com data retroativa à data da suspensão. Pronto. E a segunda situação que poderia acontecer é, não foi constatada a falta grave. Ou seja, o pedido na ação de inquérito judicial para apuração de falta grave foi julgado improcedente. Nesse caso, todo aquele período de suspensão do empregado se transforma em interrupção. Ou seja, o empregador deve reintegrar o seu empregado, ele deveria reintegrar o seu empregado, e o empregado ainda receberia todas as vantagens do período de estabilidade. Então esse era o procedimento para você dispensar o instável decenal, que dependeria do inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, resumindo, antes do FGTS surgir no Brasil, o que nós tínhamos era tão somente essa indenização por tempo de serviço, do artigo 478 da CLT, e a ideia da estabilidade decenal. Porém, gente, a estabilidade decenal começou a receber muita crítica, muita resistência por parte do empresariado. Em que sentido? Muitos empregadores começaram a alegar que a estabilidade decenal acomodava demais o empregado. Ele tinha tanta segurança, né, no seu emprego que muitas vezes ele perdia sua produtividade. Ele estava seguro e que não poderia ser dispensado sem justa causa e acabava se tornando menos produtivo. Alegavam também os empresários que a estabilidade decenal onerava demais a empresa, já que os empregadores não poderiam dispensar os seus empregados, por exemplo, por motivos de ordem econômica, motivos de ordem financeira. Então, começaram a contestar e bater de frente com a estabilidade decenal. E foi justamente nesse contexto que surgiu a primeira lei do FGTS, a Lei 5.107 de 66. Essa lei encontra-se atualmente revogada e, na época, ela foi regulamentada pelo Decreto 5.9.820 de 66. E o que essa lei trouxe de novidade? Em primeiro lugar, o FGTS. E o FGTS, ele surgiu, nesse primeiro momento, como um sistema alternativo àquela indenização por tempo de serviço. Porque a ideia era justamente acabar mesmo com a instabilidade decenal. Então, resumindo, os empregados que estavam trabalhando, agora eles tinham que optar entre o regime de indenização antigo, né, com a estabilidade decenal, ou o regime do FGTS. E qual que era o procedimento para se fazer essa opção pelo novo regime? Bom, em primeiro lugar, se o empregado estava trabalhando e aí no curso do seu contrato a lei entrou em vigor, esse empregado teria 365 dias da entrada em vigor da lei, contados da entrada em vigor da lei, para fazer a opção pelo FGTS. Se ele não fizesse a opção nesse prazo, ele teria que ir na Justiça do Trabalho. Se ele tivesse deixado passar o prazo, ele deveria comparecer na Justiça do Trabalho e optar, né, pelo FGTS através de um procedimento de jurisdição voluntária. E no caso dos novos empregados, que eram contratados após a lei, eles faziam a opção no momento da contratação. E aí lembrando que a opção pelo regime do FGTS fazia com que o empregado renunciasse àquela estabilidade decenal. Porém, na prática, essa ideia de opção não era bem assim. Não havia muito uma opção os empregados em escolher o regime antigo e o FGTS, porque na prática os empregadores criaram uma resistência muito grande em contratar não optantes do FGTS. O que eles queriam mesmo era contratar optantes do FGTS, porque para eles era muito mais vantajoso. Então, como é que funcionava na prática? O empregador, né, diante do ato admissional, olhava para o empregado e dizia: qual é o regime que você quer optar?
o empregado dizia estabilidade decenal, indenização por tempo de serviço. E ele próximo, ou seja, ele desprezava mesmo aqueles empregados que não queriam optar pelo FGTS, tá? Mas caso esses empregados optassem pelo FGTS, como é que era feita e materializada essa opção? Bom, a opção pelo FGTS ela era feita por escrito, pelo próprio trabalhador, com anotação na sua CTPS em até 48 horas e também no livro de registro dos empregados, tá bom? Então, basicamente era esse o panorama que a Lei 5.107 instituiu. Além disso, pessoal, a Lei 5.107 de 66 criou dois tipos de contas. Uma conta individualizada e uma conta vinculada. Então, veja bem, presta atenção. A Lei 5.107 de 66 criou duas contas. Uma conta dita individualizada e uma conta vinculada. Essa conta vinculada, você já sabe, é a conta que existe atualmente do FGTS, né? Aquela conta dos optantes do FGTS, em que o empregador depositava todo mês a quantia de 8%, como funciona atualmente, tá bom? Mas e a conta individualizada? Essa conta individualizada era dos não optantes do FGTS. Era uma conta de propriedade da empresa, mas era individualizada em nome do empregado. E aí, nesse caso, o empregador, a empresa, tinha a faculdade de mensalmente realizar os depósitos nessa conta do não optante. Mas, Daniel, qual é a finalidade de realizar depósitos na conta do não optante, se ele era não optante? Isso. A situação era justamente porque duas situações poderiam acontecer, tá? A primeira situação seria o empregado não optante viesse a se tornar optante. E caso o não optante se tornasse optante do FGTS, nesse caso já tinha lá o fundo sendo recolhido e tudo mais. E aí, nesse caso, o que aconteceria era a conta, que já tinha seus valores, a conta individualizada, seriam esses valores transferidos para uma conta vinculada. E aí ele fazia parte agora do FGTS. E a segunda situação que poderia ocorrer seria caso o empregado, o não optante, né, ele fosse demitido e não tivesse optado pelo FGTS, e aí deixou passar o prazo prescricional de 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista eventual contra a empresa. E nesse caso, não tinha muito o que fazer com aquele saldo, o empregador ia lá e sacava e ficava com ele, já que tais valores pertenciam à empresa, tá bom? E aí, nesse caso, como é que o empregado ele movimentava aquela conta? Como é que ele podia sacar os saldos contidos lá nas suas contas vinculadas? Nesse caso, existia um documento na época chamado AM. O empregado, para movimentar a conta no FGTS, deveria apresentar a AM, que era a autorização de movimentação, que atualmente a gente sabe que o TRCT, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho, ele já autoriza a movimentação. Bom, pessoal, como é que funcionava o FGTS daquela época? Basicamente da mesma forma que atualmente, com algumas ressalvas. Por exemplo, atualmente, caso o empregado seja dispensado sem justa causa, o empregador deverá pagar uma indenização, ou para alguns, uma multa de 40%. Naquela época, no início, sobre a vigência daquela lei, a indenização não era de 40%, mas sim de 10%. E além disso, a conta bancária vinculada poderia ser aberta em qualquer instituição financeira, e não na Caixa Econômica tão somente como atualmente. Então ela poderia ser aberta em qualquer instituição financeira, desde que houvesse autorização do Banco Central. E também existia a ideia da opção retroativa do FGTS. Como é que funcionava? A opção retroativa ocorria justamente nos casos em que o empregado já tinha tempo de serviço antes de optar pelo FGTS, e quando ele vinha optar pelo FGTS, ele fazia para quê? Para ser protegido futuramente. Mas também de forma retroativa, a contar da data da admissão, desde que a admissão tivesse sido, obviamente, posterior à Lei 5.107. Então, resumindo, todo o contrato dele ficava protegido pelo FGTS e ele renunciava ao antigo regime de indenização do artigo 478 da CLT. Bom, pessoal, o fato é que esse sistema híbrido, essa indenização por tempo de serviço e estabilidade decenal, e agora o FGTS, ou seja, esse sistema dual, ele permaneceu por muitos anos até a Constituição Federal de 88. Então, com o advento da Constituição Federal de 88, ela extinguiu a estabilidade decenal e trouxe o FGTS como regime obrigatório para todos os trabalhadores urbanos e agora para os trabalhadores rurais, tá? Então, o FGTS passou a ser um regime único. E além da Constituição, um ano depois, em 89, entrou em vigor uma lei,
a Lei 7839, que revogou aquela primeira lei do FGTS, a Lei 5.107 de 66. E essa lei teve como maior inovação a concentração de todas as contas vinculadas do FGTS em apenas uma instituição financeira, que atualmente é a Caixa Econômica Federal. E aí aquele percentual que eu falei para vocês, aquela indenização de 40%, né, que antes era 10%, passou a ser de 40%, ela foi majorada. Então foram essas as grandes novidades. E aí, finalmente, em 11 de maio de 1990, veio ao mundo a nossa atual lei do FGTS, a Lei 8.036 de 90, que está em vigor atualmente e que foi regulamentada pelo Decreto 99.684 de 90, sendo o FGTS, atualmente, o regime único de proteção contra despedidas arbitrárias. Beleza, pessoal? Então esse foi o histórico do FGTS, né, superado essa parte, essas considerações que são importantes para que você entenda, né, o que nós temos atualmente. Nós vamos agora passar realmente a falar de FGTS nos moldes que concebemos atualmente, tá? Bom, falei para vocês que o FGTS é um fundo em que o empregador vai lá e deposita mensalmente a quantia relativa a 8% da remuneração paga ou devida ao empregado. E esse depósito, ele deve ser efetuado até o dia 7 do mês subsequente ao da sua competência. Mas, Daniel, eu vi que o dia 7 cai num dia que não é um dia útil. Então, nesse caso, o recolhimento deve ser antecipado. E não esqueça, o FGTS não é descontado da remuneração do empregado. Ou seja, não há um ônus para o empregado. A sua remuneração é mantida. E o empregador, né, a parte, vai depositar o FGTS. E quem tem direito ao FGTS? Empregados urbanos, né, com a Constituição Federal de 88, rurais e agora os domésticos. Porque com relação ao trabalhador doméstico, a antiga lei dos domésticos, 5859 de 72, que já foi integralmente revogada, ela estabelecia o FGTS, mas de forma facultativa para os empregados domésticos. Essa lei foi revogada e atualmente o FGTS ele é obrigatório para o empregado doméstico. É isso que está contido no artigo 21 da Lei Complementar 150 de 2015, que foi a lei que visou regulamentar a Emenda Constitucional 72 de 2013. Tranquilo, pessoal? Beleza? Servidor público tem FGTS? Depende. Se for um servidor público estatutário, regido por um estatuto, que ocupa um cargo público, não. Ele não tem direito ao FGTS. Ele até adquire aquela estabilidade dos 3 anos, né, de efetivo exercício, mas não tem direito ao FGTS. Quem tem direito ao FGTS é o servidor público seletista. Bom, ainda, o artigo 2º, parágrafo 2º da lei do FGTS, né, da lei atual, da 8.036, prevê expressamente que não se pode fazer, não se pode realizar penhora das contas vinculadas do FGTS. Então, é um bem impenhorável, tá bom? Bom, e o que eu queria falar com vocês ainda sobre o FGTS foi a mudança da reforma trabalhista. Em que sentido? Então, veja bem. Com a reforma trabalhista, uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho foi prevista na CLT, o distrato. O que é o distrato? É a extinção do pacto em comum acordo entre empregado e empregador. E o distrato tem raízes no direito civil. E como é que funciona o FGTS nesse sentido? Nesse caso, caso o empregado e o empregador façam o distrato, o empregado fará jus à metade da indenização do FGTS. Não era de 40%? Ela cai para 20%. E nesses casos, o empregado ele só poderá sacar 80% dos depósitos do FGTS. E aí, lembrando, né, só acrescentando que nas hipóteses de distrato, o empregado não faz jus ao seguro-desemprego. Bom, ainda, né, para acrescentar mais informações, para ficar mais completo aqui essa aula, com relação à atualização, né, monetária das contas individualizadas, como é que funciona? Todo dia 10, né, todo dia 10 de cada mês, as contas do FGTS elas são corrigidas monetariamente, com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança. E aí vão capitalizar os juros de 3% ao ano. Então essa é a previsão da atualização monetária prevista na lei do FGTS. Bom, com relação à indenização, já falei para vocês, há uma controvérsia se é uma indenização, se é uma multa, mas eu entendo que se trata de uma indenização. E essa indenização é de 40%. Como é que funciona? O empregador me dispensou sem justa causa. Nesse caso, além de eu poder sacar o meu FGTS,
ele, empregador, vai ser obrigado a me pagar essa indenização ou multa, para alguns, de 40% sobre os depósitos do FGTS. Se for a extinção do contrato pela culpa recíproca, em que ambas as partes cometem falta grave, nesse caso, essa indenização de 40% cai pela metade, passa a ser de 20%. Antigamente, como eu falei para vocês, essa indenização era de 10%. E se houvesse culpa recíproca, também cairia pela metade, ou seja, 5%. E aí, para finalizar essa aula, quero falar para vocês das hipóteses, ou pelo menos das principais hipóteses, de movimentação do saldo do FGTS. Eu, empregado, posso movimentar o saldo que tem lá no FGTS, lá no fundo? Posso. E as hipóteses que autorizam a movimentação do saldo estão previstas no artigo 20 da lei do FGTS. Eu vou falar com vocês das principais hipóteses, como, por exemplo, despedida sem justa causa, inclusive a despedida indireta, quando o empregador comete a falta grave, culpa recíproca, casos de força maior. O empregado também pode sacar o FGTS nos casos de extinção do contrato pela via do distrato, como eu acabei de falar, nos casos de extinção da empresa, fechamento dos seus estabelecimentos, filiais. A lei fala, em falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão do contrato, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado. Olha, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de uma doença grave, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, ele pode movimentar a conta do FGTS. Quando o trabalhador com deficiência por prescrição, ele necessita adquirir uma órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e inclusão social, e aí, dentre outras hipóteses, compra da casa própria, enfim. Você dá uma lidinha lá no artigo 20 da lei do FGTS e você vai ver as hipóteses que autorizam o saque e a movimentação lá dos depósitos fundiários. Tranquilo, pessoal? Bom, então, para finalizar essa aula, quero dizer para vocês que quem determina as diretrizes, os programas gerais de todo o sistema do FGTS é o Conselho Curador do FGTS. E os membros do Conselho Curador do FGTS têm estabilidade no emprego, eles têm garantia de emprego. Desde que momento? Eles têm garantia de emprego da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação. Eles só podem ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de um processo sindical. É o que está previsto na lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, nós encerramos aí essa aula. Acredito que nós analisamos os principais pontos do FGTS, a história, as principais regras previstas em lei, as hipóteses de movimentação dos saques, então, do saldo. Então, com isso, nós encerramos essa aula. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos, uma aula gratuita. Eu tenho certeza que vai ajudar você nas suas provas e na sua vida profissional. Então, forte abraço e até a próxima.